Clube protagonizou momentos e eventos marcantes na história de rancharia e região. O clube tem por sua essência proporcionar lazer e bem-estar. São mais de 36 mil metros, contendo quadras de tênis, futevôlei, futsal, campos de futebol, piscinas, academia, parque para as crianças, sala de dança, ginástica localizada, lanchonete, além de um amplo espaço de convivência. Seguimos trabalhando e evoluindo para todos os associados desfrutar bons momentos de lazer. E vamos seguir oferecendo o melhor para que muitas histórias continuem sendo contadas. Sociedade Rancharia Clube, o lugar ideal para você relaxar e se divertir. Associe-se! Olá, espero que você esteja muito bem. Muito prazer, eu, Walter Santos, juntamente com toda a nossa equipe, nós somos a TV Oeste, a TV do Oeste Paulista. Estamos localizados aqui em Rancharia, mas estamos presentes em todas as cidades do nosso grandioso, maravilhoso Oeste Paulista. É uma alegria muito grande estar aqui nesta noite, como prometemos para vocês, colocamos aí nas redes sociais que hoje nós íamos bater um papo e conversar um pouquinho, com alguém muito especial aqui que eu tenho certeza. E hoje, como eu costumo dizer para você, são informações precisas e verdadeiras. E quem vai trazer essas informações para nós nesta noite é o preparador físico do Grêmio Prudente, o Felipe Carlos, que está aqui para bater um papo com a gente, para falar um pouquinho da sua vida, da sua história. Isso que é legal, gente, porque nós vamos trazer para vocês algo muito importante. Eu tenho certeza que às vezes você não está muito acostumado com isso, não. E hoje nós vamos encher a bola desse menino aqui, porque não é para qualquer um ser campeão aí, não é verdade, Felipe? Boa noite, tudo bem? Oi? Tá tudo certo. Vamos embora ou não? Vai fazer outra? Então nós vamos bater um... Vamos, assim, ao vivo tem essas coisas, né, gente? Ao vivo dá uns negócios aqui, uns negócios ali, nós chuta aqui, mas tudo se resolve, né? E nós vamos continuar conversando, e para você que tem uma ideia, a importância do Felipe hoje, aqui no nosso Oeste Paulista, principalmente com o trabalho que ele vem desenvolvendo aí no Grêmio Prudente. Então, Felipe, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua vida. Abra aí a sua vida para todos nós, que nós possamos conhecer ainda mais de você, do trabalho que você desenvolve, para a gente chegar onde que a gente quer chegar. Né? Na medalha. Fantástico, gente. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca peguei nenhuma dessa aqui na mão, não. Olha, coisa linda. Dá uma olhada para vocês verem. A Federação Paulista de Futebol, Paulista Sub-23, segunda divisão. Campeão, gente. Isso aqui não é para qualquer um, não, hein? Vocês que gostam de bater um futebolzinho aí, vocês acham que tá... Pera aí, nós vamos conversar já, tá bom? Mas conta um pouquinho de você, da sua história, da sua trajetória. Você é prudentino, como que é? Conta para nós aí a sua trajetória de vida. Hoje eu me divido, né? Hoje eu também me sinto um pouco prudentino pela receptividade que eu tive enquanto aluno, né, da faculdade da UNOeste e também na receptividade que eu tive do clube, dos companheiros de clube. Sou nascido aqui em Rancharia. De Rancharia? Nasci aqui em Rancharia, Caraca, mas só foi para nascer mesmo. Sou de EP, sou IEPense. Só passou na maternidade, só passei tchau. na maternidade ali, Dr. Valentim. Fui embora para casa, IEPense. De coração, e tem um pouco de rancharia, tem um pouco sim de Prudente, porque são lugares que sempre me acolheram bem, e agora mais uma vez aqui em Rancharia, sendo bem recebido e acolhido muito bem. Legal. E assim, você, igual você falou, você é de EP, sempre gostou de mexer com futebol, como que... Assim como todos os outros, né, a gente tem o sonho de ser um jogador de futebol, mas a gente sabe da providência de Deus na nossa vida e a gente não contesta nada do que acontece, porque a gente sabe que é sempre feita a vontade dele. E se não deu certo lá atrás, é que não era para ser. Mas eu coloquei um propósito na minha vida que se não desse para ser um atleta, que eu tivesse ligado ao esporte, principalmente ao futebol. Fiz minha inscrição na faculdade, aqui em Rancharia, na época, Faculdade Ranchariense, né? Faculdade Ranchariense, a FRAM. Isso, exatamente. Você começou aqui a fazer educação física? Educação física aqui. Fiz 3 anos de licenciatura aqui.
terminei a licenciatura, fui para a UnoOeste fazer 2 anos de bacharel. Findando o bacharel, fiz uma pós-graduação na UEL, em Londrina. E aí foi quando apareceu a oportunidade de poder estar trabalhando no Grêmio. Mas anteriormente a isso eu exercia um trabalho na minha cidade. Iniciei com um projeto social de futebol, um trabalho voluntário. Aquilo me projetou ser diretor de esportes dentro do município, né? E aí, durante o período de 3 anos e 3 meses, exerci a função como diretor de esporte, consegui atingir o que a gente tinha como objetivo. Veio o convite do Grêmio, aí imediatamente, prontamente aceitei, porque era o que eu entendia como um ápice na minha carreira, naquilo que eu projetava como um profissional da área. Não sei se eu estou enganado ou não, parece-me que o Boni passou por lá, né, para o IEP. Foi nesse período aí? Como que... O Boni é um pai nosso, né? O Boni é paizão mesmo. Ele chegou lá, acho que, se eu não me engano, eu tinha 13 para 14 anos. Fui atleta do Boni até os meus 20, 21 anos. E depois, enquanto diretor de esportes, trabalhei com o Boni, eu sendo diretor de esportes e ele nosso professor de futebol. Ali o Boni é um paizão mesmo de coração, um cara que a cidade inteira adora, IEP ama de paixão o Boni. Não o Boni pela história que ele tem como atleta, porque lá a gente vê isso uma forma de respeitar. Sim. Mas eu acho que o que ele criou como estrutura de família mesmo, como que ele de pessoa, do ser humano, de entender as dores lá das crianças, de entender as dificuldades, isso foi o que deixou uma representatividade muito grande lá. E ele tem parcela em tudo que a gente é hoje, né? Porque ele nos ensinou muito, a gente deve muita gratidão ao Boni. Sim, a gente fica muito feliz. Eu falei para você assim, a gente vai conversando e os laços vão se estreitando, né? Na hora que você falou, já lembrei do Boni. Tipo assim, tipo assim, se a gente for ver, a gente nunca tinha conversado antes, né? Chega eu fico assim grato, né? Assim pela vida do Boni, né? Por ele ser ranchariense, por ele ser tão querido aqui no nosso Oeste Paulista, né? Rancharia, IEP, Nantes. Alguns meses atrás foi feito aí um torneio aqui em Rancharia, fizeram a homenagem a ele. A gente teve a oportunidade, né? Nós, como TV Oeste, teve a oportunidade de fazer uma entrevista. Sim, realmente é uma pessoa, um ser humano fantástico, uma pessoa que viveu, conheceu muito do futebol. Eu tenho certeza que ele agregou muito na sua vida. E assim, aí você fez a parte de aqui em Rancharia, você estudou aqui em Rancharia, fez a pós-graduação em Londrina, em Prudente. Do bacharel. Você fez o bacharel ali. Porque a licenciatura ela me condiciona a trabalhar somente em escolas, né? O bacharel ele já me condiciona a trabalhar em outras áreas mais voltada ao desempenho, à performance esportiva. Eu precisava disso, eu sabia onde eu queria ficar. Porque realmente você já tinha isso com você de ser esse preparador. Depois físico, de não conseguir ser um atleta, o sonho mesmo era atuar no futebol e principalmente na preparação física. Isso aí é uma paixão. E como que foi chegar no Grêmio Prudente? Como que, tipo assim, conta essa história pra nós, assim, caiu de paraquedas, como que, né? Conta pra gente, cara, acho que é bem legal. Talvez eu seja um dos grandes exemplos do que Deus pode proporcionar na nossa vida e também daquela velha frase, estar no lugar certo na hora certa. Eu me lembro que numa sexta-feira eu ia dar treino lá para os nossos alunos, futebol de campo, e o então coordenador de uma pós-graduação de futebol na UnoOeste, Marcelo Guimarães, que foi meu professor na bacharel, ele me ligou, falou assim, Fê, vai começar um curso de pós-graduação de futebol aqui na UnoOeste, eu queria que você fizesse. Antes disso, vem para cá amanhã, no caso no sábado, vai ter uma aula experimental, e a parte prática vai ser no campo, no treino do Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente está montando um projeto novo, pessoas novas agora, e eles vão ser parceiros nossos na pós-graduação. Vem aqui, a gente acompanha o treino, a gente vai para a aula e a gente vai ter ideia. E ao final do treino, o treinador então da época, Ademir Fezan, um cara sensacional também, ele dispensou os atletas e foi lá conversar com a gente. E ali a gente conversando, eu perguntando bastante coisa e ali um diálogo muito bom. E ao final da conversa eles foram embora e ele relatou pro Marcelo que ele queria um preparador físico. Pessoalmente os dois não iam conseguir tocar, porque a gente sabe, o futebol é uma dimensão muito grande, independente da divisão que esteja. E aí o Marcelo falou assim, tem o Felipe.
Ele falou assim, quem é? Ele falou assim, aquele que ficou conversando com a gente lá e tal, que não sei o que. O Ademir falou assim, então fala pra ele vir aqui segunda só pra mim conversar com ele, qual que é a dele. Na segunda-feira eu fui pro presidente, conversei bastante com o Ademir. O Ademir ligou então pro nosso diretor, que é o João Paulo. Falou, né, da minha intenção, da minha disponibilidade. E o João Paulo falou, ó, traz dias aí, se cabe, se é cabível, achar que dá, a gente fica com ele. E aí deu certo, toquei uma semana, ele falou, ó, pode ficar que vai ser o preparador físico do Grêmio Prudente. Né? Graças a Deus gostaram do trabalho, né? A gente foi desenvolvendo, sempre bastante aberto, sabe, conversando bastante, aprendendo muito, até mesmo experiência nenhuma, minha experiência é trabalho social com criança. Você foi. Exato, e aí você chega ali, um clube com uma projeção enorme que tem. E a gente sabe quem são as pessoas que estão por trás do Grêmio Prudente, a gente sabe onde o Grêmio quer chegar. E aí eles darem a oportunidade para uma pessoa que nunca teve experiência nenhuma no futebol, e aí a gente poderia devolver muito trabalho, muita dedicação. Deve ser muito a Deus mesmo por isso. Para mim, é assim. Sabe que ele é movido muito pela preparação. Preparar atletas com condições que exigem. Tipo assim, na nossa época a gente jogava futebol aí, dava meia boca, ia pro campo, tá tudo. E a gente dando continuidade, né? Hoje, quer ser um preparador. Muito desse tem muito dentro para que realmente possa cada vez mais dar condições para que os atletas fiquem condicionados, né, Felipe? Eu acho que é isso a história. Se você puder colocar um pouquinho, né, de como que é isso, de como que funciona, de como que é o trabalho, essa dedicação, se os jogadores eles aderem a isso, ou tem aqueles, sempre tem aqueles manhosos, né? Tem aqueles manhosinhos assim que às vezes como fala, quer roubar, né? Na gira do futebol aí. Explica para nós como funciona tudo isso. Não, perfeito. A gente enquanto vê futebol, a gente escuta falar, né, da topelização do treinador e tudo mais, porque falam que o futebol está evoluindo muito. O futebol teve uma evolução muito grande na parte tática, né? Sim, sim. Agora de último veio a parte física, tendo uma devido a tal intensidade de jogo. Os jogos realmente são muito intensos. O calendário é espremido. E pouco tempo para descansar o atleta. E isso, o reflexo está, né, no preparador físico e também na comissão técnica. Eu carrego uma frase comigo que a força é a base de tudo. Para você erguer uma prédio, uma casa, o alicerce ele tem que ser forte. E eu encaro dessa forma o trabalho com o atleta. Eu acho que o grande pilar, o grande alicerce do atleta é o treinamento de força. A partir do momento que eu deixo o meu atleta forte, eu consigo trabalhar bem as outras valências, outras capacidades físicas. Forte fisicamente. Isso, né? o cara com, preparado com um músculo bem desenvolvido, porque a musculatura desenvolvida ela protege todas as articulações, protege o joelho, protege o quadril, o ombro. Diminui as contusões, né? Isso, e aí o que acontece? Por vezes a gente acha que o atleta ser bem preparado fisicamente é só ele correr muito, mas não é. A partir do momento que o trabalho ele é voltado a diminuir a predisposição de lesão dos seus atletas, é um ganho muito grande para o clube. Porque se o clube ele tem atletas lesionados, é desgaste financeiro, é perca, né, dinheiro, Sim. porque o atleta não está podendo render no campo, porque o atleta está tendo que gastar com um cara no departamento médico e não dentro do campo. Então, essa base de força, já pensando na performance, para o cara desenvolver dentro do campo e também para que o atleta não tenha lesão, ela é muito importante. A gente sabe que o futebol, ele predominantemente aeróbio, né? É o que a gente é uma capacidade que o atleta necessita da captação, da utilização de oxigênio. Porém, o futebol, as ações mais decisivas do futebol, elas são direcionadas de sprint, que são ações rápidas nos 15 metros do campo. Seja para o atleta correr e fazer o gol, ou para o zagueiro correr os últimos 15 metros e evitar o gol do atacante. Então a gente concilia tudo isso, a força, a resistência aeróbia, a resistência anaeróbia, né? A questão de trabalhos de velocidade. E hoje em dia a mudança de direção tem sido um fator muito dado, muito levantado
por essas questões e principalmente para evitar, né, tentar diminuir aí as incidências de lesões. Entendi. Fala para nós, que eu acho que é importante também, como que é esse trabalho de equipe dentro do futebol? Aqui, quando a gente fala o preparador físico, lá o técnico, né, a equipe que existe ali para que realmente juntos possa dar esse condicionamento físico aí. É importante por ver os atletas para que se ocorra tudo bem dentro do campo, o zagueiro tem que defender bem. Caras de meio campo para levar a bola do sistema defensivo para o sistema ofensivo. Isso, mesma coisa na comissão técnica. Tá todo mundo alinhado no objetivo, no foco de onde quer chegar. E na prescrição dos trabalhos, na montagem dos trabalhos, porque assim, o preparador físico ele vai preparar a equipe fisicamente em cima do modelo de jogo do treinador e do auxiliar técnico. Então eu não posso simplesmente mandar meus atletas ficar correndo lá e isso não ter nada a ver com o estilo de jogo do meu treinador. Então tem toda uma conversa, a gente busca entender a filosofia do treinador, do seu auxiliar técnico, né? Para a gente tentar montar exercícios, fazer desenhos de trabalhos ali que repitam aquilo que o treinador mais gosta. Vou trazer um exemplo aqui nosso, que é o Campanholo. O Campanholo ele gosta de um time que... É o técnico. É o nosso treinador. Treinador campeão, treinador do acesso. Ele gosta de um time que tem uma transição muito rápida. Então, se eu montasse trabalhos, eu e o auxiliar técnico, a gente montasse trabalhos ao qual a transição era lenta, a gente não estava de acordo com o que ele queria e isso ia dar respaldo negativo no jogo. Então a gente tinha que se atentar a tudo isso, né, para a gente poder montar os desenhos de treino e aí os atletas pegarem mais rápido ainda a forma de trabalho do treinador. A gente meio que intermediava ali o que o treinador já queria. Entendi. Tá, beleza. Você se formou, tal, foi para o Grêmio Prudente. Como que foi apresentado o projeto do Grêmio Prudente hoje? Como que foi isso? Tipo assim, porque a gente sabe que não é um projeto pensando só no hoje, é um projeto grandioso no futuro. E a gente fica muito feliz de poder falar isso, porque, inclusive, num dos programas nossos, que a gente fala assim, caramba, podia ter um time na primeira divisão aqui, que eu acho que seria muito interessante para o nosso Oeste Paulista. Então, fala para nós como que se deu, como que está sendo construído esse projeto para Paulistão, vamos dizer assim. Cara, o Grêmio Prudente hoje, ele tem 3 pessoas ali que são os pilares. André Garcia, o presidente. É um cara extremamente à frente do ano que nós estamos. O cara ele já está enxergando tudo lá na frente, extremamente visionário. Já está trabalhando em 2023. Extremamente visionário. É um cara que, haja visto a empresa que ele tem, ele é proprietário da Foot Fanatics, se eu não me engano é a 3ª da América Latina, né, em venda de material esportivo. Legal. Fica atrás somente os aí. É um cara que sabe tudo, entende de tudo, um cara fantástico. Tem o João Paulo, que é um diretor nosso também. O João Paulo entende futebol, o cara conhece, o cara é envolvido com os jogadores do mundo, dentre eles o Rafinha, que hoje está na seleção brasileira. O João Paulo tem um trabalho junto com o Rafinha, assessoria. E o Paulo Tomacetti, que é um dos nossos diretores também, trabalhava em Portugal, deixou a equipe de Portugal lá que ele estava, encerrou o vínculo dele lá para vir para cá, né, para reforçar ainda mais esse alicerce que é o Grêmio Prudente. As projeções do Grêmio hoje a gente já pode enxergar o Grêmio certamente, se Deus quiser, talvez, eu vou falar 10 para não chutar alto, mas bem antes, numa primeira divisão de Campeonato Paulista, isso aí pode ter certeza. Pelo que eles apresentam para a gente, pelo que eles mostram e pelo que eles demonstram, né, para nós enquanto líderes desse projeto, né? E todo o staff envolvido ali, ninguém olha para trás, a não ser olhar para 3, agora já estão olhando para 2, quando tiver na 2 já está puxando a 1 pelo pé ali, porque esse é o objetivo. Tenho certeza que em breve a nossa região terá sim um clube de grande expressão ainda, né, na primeira divisão, no cenário maior do futebol. Lembrando que no meio do ano de 2023 tem a oportunidade de disputar a Copa Paulista. Disputando a Copa Paulista, chegando na final, o campeão ele disputa ou a Copa do Brasil ou o Brasileiro Série D. Ele escolhe. Legal. Se ele optar por disputar a Copa do Brasil, o vice-campeão joga a Série D ou vice-versa.
Então, o projeto de entrar no cenário nacional já é a partir do ano que vem. Ou numa Série D de brasileiro, ou até mesmo na Copa do Brasil. Legal. E a população, assim, abraçou a causa? Está junto com vocês? Está junto com a comissão, com a direção? Como que você pode falar aí dos... Eles falam bastante do que já passou, e aí eles tinham um pouquinho de receio com o que estava acontecendo. Mais uma vez, será que vai dar certo esse Grêmio? E à medida que iniciou em 2020, a gente chegar na semifinal, 2021 novamente na semifinal, e as duas vezes com possibilidades de acesso, esse ano foi o máximo. Esse ano a torcida abraçou, foi de 700 do primeiro jogo para 12, 13 mil no jogo da final. Então, o Prudentino em si, ele abraçou muito. Haja visto, se a gente entrar nas redes sociais do clube e a gente vê as fotos que são feitas dos torcedores, dá para contar quem não está com a camisa do clube. Então, a maioria com a camisa do clube. Isso aí é a maior demonstração do amor do Prudentino e da população regional pelo clube, né? Isso é uma das maiores demonstrações, porque a partir do momento que eu compro uma camisa, eu estou ajudando o clube. E se eu estou comprando, estou ajudando, a minha intenção é que isso realmente cresça. Cresce, né? Cada vez mais. Vamos pegar do primeiro jogo. No primeiro jogo desse campeonato que vocês subiram. Vocês imaginavam, tinha essa convicção de ir tão longe? Conta para nós essa trajetória aí, como que ela se deu. Desde da primeira conversa com o treinador, com o Marcos Campanholo, até aproveitar e mandar um abraço para ele. Ele sempre falou, se a gente ficar no meio do caminho, a gente vai ser igual a todos os outros que passaram, não desmerecendo ninguém, porque o trabalho de todo mundo é importante e faz parte do crescimento do clube. Né? Os semifinais que ficaram para trás serviram de ensinamento para que esse ano a gente pudesse subir, o que a gente errou para a gente não errar mais. E desde o primeiro jogo, a gente vinha 2 anos já estreando contra o Vossen na nossa casa e não conseguindo ganhar do Vossen. E esse ano na estreia a gente já conseguiu ganhar e ganhar bem. E ali já todo mundo falou, opa, esse ano vai ser realmente diferente. Esse ano a gente vai bater todos os objetivos e metas que a gente tem, com certeza. Valtinho, sem demagogia nenhuma. No final do primeiro jogo, no vestiário, a gente tinha convicção de que chegaria, de que daria certo. A gente não podia expor para atletas, né, para os demais, para não criar nenhum clima de oba-oba. Mas ali a união, a forma com que estava sendo conduzido tudo ali já demonstrou pra gente que dificilmente daria errado. Porque isso começou fora, né? Não começou dentro, começou com a diretoria. A diretoria abraçou essa causa. Exatamente. Essa causa, os diretores nossos, a gente tirar o chapéu para os caras mesmo. Acessíveis totalmente, e eles não estão pelo que o clube pode dar para eles como porque os caras são apaixonados mesmo. São apaixonados mesmo. Porque desde o primeiro dia, a correria para incitar o torcedor a gostar do clube, o trabalho que eles fazem, a dedicação que eles têm para levar as pessoas para o estádio, para abraçarem a causa é imenso. O trabalho é muito. Felipe, quantos clubes disputaram esse campeonato? Se não me falha a memória, foram 36 equipes chaveadas numa primeira fase. 4 clubes, depois uma segunda fase de 4 clubes e depois iniciava o mata-mata, quartas finais, semifinais e final. Não sei se é isso, você explica. Começa aqui meio que regional, vai, como isso, que começa funciona? Regionalizado. A primeira fase a gente jogou contra a Vossen de Assis, contra a Cisense, Santa Cruzense de Santa Cruz do Rio Pardo e contra o Oswaldo Cruz, e a gente tinha um adversário atípico, o Itararé, que é lá próximo de São Paulo, né, bem na divisa com o estado do Paraná, e a gente teve essa viagem mais para Itararé. Essas eram as equipes que compunham o nosso grupo. Aí foi passando. Isso, depois... aí passou para outra fase, e aí já meio que ranqueado, né? E a gente caiu num grupo que era tido como grupo da morte, né? A gente tinha um grande investimento, só que a gente tinha um adversário que era o 15 de Jaú, que também tinha um altíssimo. Caramba. Caiu no nosso grupo. O 15 de Jaú é o mesmo que disputou o Campeonato Brasileiro, Paulistão. Exatamente. Chegou numa final, perdeu acho que para o Bragantino, se eu não estou enganado. Perfeito, esse mesmo clube. E também o Rio Branco de Americana, que era outro favorito. No início do campeonato, nas cotações, os favoritos ao acesso eram esses 3 clubes. E aí já caiu os 3 na mesma chave ali, né? Então, também para nós também serviu muito para crescimento, porque a gente estreou num jogo fora contra o 15 de Jaú lá em Jaú e ganhamos por 2-0. Né? Então isso foi dando para a gente muita casca, muita cancha, e os atletas entendendo que dava. E
dentro desse período aí, os atletas praticamente perfeitos em relação à preparação física. Porque tem um cara lá que é bom, né? Tem um cara lá que é bom, gente. O cara é isso. Isso, a gente tem todo um cuidado com essa parte, principalmente o descanso dos atletas, a alimentação, a suplementação dos atletas. E a performance, o performar o atleta durante a semana, né? Então, tinha alguns atletas que até falavam, poxa, nunca cheguei num clube que a gente treina a semana como se fosse pré-temporada toda semana. Porque toda semana tinha treino pesado, toda semana tinha treino de força, toda semana tinha treino puxado mesmo. Até os repórteres acabava lá, alguns falavam assim, cara, o treino aqui parece jogo, porque é pegado, é puxado. Né? Então, isso a gente tinha muito esse cuidado para que se mantesse, né, o pico de performance. A intensidade. Haja visto um jogo que nós fizemos contra o Oswaldo Cruz, lá em Birigui. Nós fizemos 1-0 com 10, 15 segundos. Tivemos um jogador expulso, ficamos com 1 a menos. O jogo todo, e ainda com 1 a menos nós conseguimos fazer 2-0 numa jogada de contra-ataque, na transição, no estilo que o Campanholo gosta de atuar. Demos uma recuada, estava com 1 a menos, roubamos a bola, saiu numa transição muito rápida, 2-0. Aí ali já administramos o jogo, porque a gente estava com 1 a menos, né? Então a gente tinha que ser esperto. Verdade. E, assim, existe umas oitavas, semifinais, como que... Isso, aí caiu para as quartas de finais. As quartas de finais. Quartas de finais, a gente enfrentou novamente o Itararé, que foi do nosso grupo na primeira fase. O Itararé classificou no nosso grupo. Foi para outra fase de grupo, classificou também no grupo que ele estava, e aí nós nos enfrentamos nas quartas de finais no mata-mata. Viajamos aí até Itararé, vencemos o jogo lá, 2-0. E no jogo da volta aqui também vencemos. O jogo da volta aqui foi meio peculiar, porque a semana inteira choveu em Presidente Prudente, chuvas fortes, e a gente não conseguiu treinar. A gente utilizava as quadras da Onoeste, que é parceira do clube. Cede pra gente tanto a quadra para treinamento, como as piscinas para dia de trabalho de recuperação. E a gente só treinou na quadra. Só na quadra? Pro jogo, graças a Deus conseguimos vencer. Né? Tinha um lastro aí, os atletas também, conseguimos vencer e classificamos para a semifinal, que é o jogo do acesso, né? As semifinais é o primeiro objetivo, você ganhar chegar, sobe divisão. E exatamente. Isso aí vocês passaram como? Aí nós pegamos o Flamengo lá em Guarulhos, o primeiro jogo, o Flamengo eliminou o 15 de Jaú, o jogo lá em Guarulhos, e aí o segundo jogo aqui em Presidente conseguimos vencer. Já estava consagrado ali que um dos maiores objetivos. Né? O primeiro grande objetivo seria o acesso que nós conseguimos, e aí depois fomos pro jogo da final. Foi legal no jogo do Itararé, aqui em Presidente Prudente, que é o final do jogo. Os atletas do Itararé vieram cumprimentar os nossos atletas, falando que para eles foi muito bom ter perdido pro campeão. Nossa. Né, que para eles não sentiam a derrota, mas que para eles estava tranquilo porque eles tinham perdido pro futuro campeão. Isso deu uma motivada, e querendo ou não, isso ajuda, né? Motiva um pouco. A gente percebe assim, né, que tanto, claro, o time de vocês, o elenco de vocês e os times que vocês disputaram, acho que sentiram essa energia positiva que estava dentro do clube, dentro da equipe, né? E queira sim, queira não, quando existe um entrosamento que vem da diretoria para baixo, a tendência é que avance mesmo, e o que aconteceu. Vocês subiram, tiveram um acesso e depois foi buscar? Exato. A gente falava lá, a gente sempre repetia a frase, até nosso capitão Rodrigo, ele toda vez pré-jogo, ele sempre falava, hoje eu vou correr pelo seu familiar, porque seu familiar depende da gente se dar bem aqui hoje. Né? A sua filha, ela depende da gente se dar bem aqui hoje, então eu vou correr pela sua filha. E desde o primeiro jogo ele carregou essa frase dentro do nosso vestiário, todo mundo aderiu isso. E chegou uma hora que falou, hoje eu vou correr pela sua família, vou correr pela minha e pela família que vai estar nessa torcida torcendo pela gente, porque todo mundo merece. Então hoje a gente tá lá de dentro arrastando, mas a gente não perde o acesso. E aí quem viu o jogo contra o Flamengo de Guarulhos viu que foi realmente suado, ao extremo, suado, e os meninos se dedicando, não parando um minuto. O primeiro jogo foi lá? Foi lá em Guarulhos. Do acesso, né? Isso, o primeiro jogo lá, da semifinal. Vocês ganharam lá? Lá empatamos, e aí trouxemos para cá, né, a disputa do jogo. Aqui nós conseguimos vencer, e aí vencemos o jogo, graças a Deus, e conseguimos o primeiro grande objetivo. Sim.
depois do acesso, é claro, né? Sempre fica aquele gostinho de quero mais, né? Se eu conseguir chegar até aqui, né? A gente conseguiu acesso, até porque assim fica mais leve para o outro objetivo, que era ser o campeão, e realmente vocês chegaram e fizeram a diferença, né? Exatamente. O Campoelo sempre falava que era a cereja do bolo, né? O bolo está montado, conseguimos o acesso, mas o importante agora é a cerejinha ali para deixar ele mais bonito, que era a taça, né? O papel de campeão, e ele trazia uma experiência, ter sido vice-campeão pela Matonense no anterior, no ano e ele sempre falava, gente, eu perdi a final sabendo que poderia ganhar, se a gente se dedicasse um pouquinho mais. E para nós, comissão técnica, é muito difícil você ter que trabalhar na mente do atleta, né, atingir um objetivo maior, que a gente tem que treinar e treinar forte, porque a gente tem que ser... E como a gente estabeleceu ali uma aliança de respeito, uma aliança de muita confiança entre atletas e comissão, tudo que a gente falava para eles, a gente cumpria e eles devolviam para a gente dentro do campo, eles entenderam que doar, e a gente fomos para o primeiro jogo lá em Itapira, contra a Itapirense, conseguimos vencer por 2-0 lá, e aí sim, tivemos uma viagem mais confortável e uma semana um pouco mais tranquila com relação ao jogo de volta. Né? E o jogo de volta foi aqui em Prudente, então, casa cheia. 12, 13 mil pessoas gritando. Nossa, que top, cara. O Grêmio voltou. O Kleber Galvão, boa noite, pessoal. Manda um abração pro meu amigo Felipe Carlos. Para ele aí, sou Kleber Galvão de EP. Kleber é um amigão lá, morador da nossa cidade de EP, um grande amigo. Fica aqui o meu abraço e minhas estimas de consideração à amizade que ele tem tanto por mim quanto pela minha família. Um abraço, Kleber. Também a Amanda Vitor. Parabéns, cunhada. Cunhada, entrou na família agora, o prazo dela tá vencendo já. Já tá vencendo? Já tá vencendo, tá? Assim que a minha filhadinha não depender dela mais para tomar leite, para mamar, a gente vai dispensar ela. Vai. Ela é muito querida, muito parceira. Ô, Felipe, assim, a importância, assim, de ser campeão, né? Porque eu acho que isso que dá força, a positividade, tudo aquilo que vocês interagiram, que vocês conversaram, que vocês produziram e que vocês conseguiram. O objetivo realmente foi ser campeão. Se você quiser mostrar mais uma vez a medalha ali da Federação Paulista, para vocês verem aí, gente, ó, Federação Paulista, campeão da terceira, sub-23, né? Sub-23. Agora tá. Vamos supor que esse ano acabou. Conseguimos todos os objetivos que o Grêmio Prudente gostaria de ter conseguido. Ele conseguiu e com sucesso, né? E é que a gente fala, a gente parabeniza a toda a direção, a toda a equipe técnica, a todos os jogadores, a todas as pessoas envolvidas, as pessoas que realmente, os torcedores que ali estiveram para realmente aplaudir, né, o sucesso de vocês. Porque eu falo assim, o sucesso do Grêmio Prudente é o sucesso do Oeste Paulista. Isso que a gente fica muito feliz. Mas agora, qual que é o objetivo? Como que é esse caminhar agora? Vamos supor, tem jogos esse ano ainda, só o ano que vem, a questão do elenco. Explica para mim um pouquinho como que funciona todo esse aparato que vocês vão levar, se realmente os jogadores ficam, se não ficam, vão ser vendidos. Como que funciona isso? Coutinho, é o seguinte, alguns atletas, olha a memória, 6 ou 7 atletas já tiveram um contrato renovado, né, desses atletas que estiveram com a gente nessa campanha campeã. Alguns outros atletas vão chegar, né, a diretoria, estou ali com analista de desempenho, analista de mercado, o Felipe Miller, eles estão analisando, o Renan também estão analisando alguns atletas, não é qualquer atleta que se encaixe no perfil do que é o Grêmio Prudente, que se encaixe no perfil da instituição Grêmio Prudente, tá? Porque eles gostam de ser muito assertivos nisso. Então, por isso é uma procura mais detalhada, minuciosa, demanda um pouco de tempo, né? Tem um retorno previsto aí para novembro, né? Iniciar a pré-temporada, trabalhar até dezembro, que o campeonato se inicia em janeiro. Nesse percurso é o Paulista da Série A3. Paulista da Série A3. Isso, também profissional. Ele inicia em janeiro. Deixa eu fazer uma pergunta me te cortando, porque na medalha ela é sub-23, né? A do sub-23. Ela continua sendo sub-23 ou muda? Não. Como que funciona? Assim, a Bezinha, que é a segunda divisão, o quarto patamar,
Teve uma reunião, se eu não me engano, 4 ou 5 anos atrás, há muito, em que os presidentes das equipes participantes votaram favoráveis a que fosse somente atletas até 23 anos. Até 23 anos. Isso, antes era até 23 e poderia ter 3 dentro do campo acima da idade. Então esses presidentes se reuniram e acharam por melhor o 23. Só sub-23. Isso. Por que o 23? O 23 é uma categoria de muita transição. Então o atleta está no clube até o 20 anos, se ele não é aproveitado, ele perde no meio do caminho. Então seria uma segunda oportunidade para esse atleta ser visto no cenário nacional. Entendi. A gente tem exemplos de atleta nosso 2020 que hoje vai jogar a final da Taça Libertadores. Caramba. É o Matheus Felipe, o Piauí, quando vocês assistirem Flamengo e Atlético Paranaense, ele é o zagueiro do Atlético Paranaense, o Matheus Felipe. O Matheus Felipe, que legal. Vai jogar a final da Libertadores, estava com a gente há 2 anos atrás. Olha a importância, né? A gente tem o Lucas Marques, que está no CSA de Alagoas jogando a Série B do Brasileiro, é uma peça fundamental no CSA. Sim. Né? Dentre outros tantos atletas, né, correndo em clubes de expressão. Então, o ser sub-23 é uma segunda oportunidade para esses garotos entrarem no cenário e, haja vista o grande exemplo. Saiu da série da segunda divisão, que é a Bzinha, subiu para A3, A2 e A1, aí é a idade livre. A idade aí livre. Pode contratar atleta de qualquer idade. Tá. Vou abusar aqui das perguntas aqui. Como o Grêmio Prudente hoje está tratando as categorias de base? Aí eu ouso falar que é um trabalho de clube grande. E eles têm feito do sub-7, 9, 11, 13, 15, 17. É uma coisa incrível. Eu falo porque eu presenciei o início desse ano, em janeiro, e a gente estava fazendo um trabalho conjunto com as categorias de base, tanto o Epitácio, que foi o nosso auxiliar no profissional. Sim. A gente começou montando lá o pessoal do sub-17, ajudando no 15, nas outras categorias. Fazer um trabalho de captação fantástico aqui na região e também fora. Tem todo mundo que eles têm todo um aparato, tem todo um corpo de pessoas que mandam informações a atletas. São totalmente abertos para atletas da região, inclusive de rancharia. A gente tem atletas lá disputando o sub-17 principalmente, né? As categorias de base é um trabalho fantástico que eles fazem e o ano inteiro competição para esses meninos poderem estar na vitrine. Temos um atacante do sub-15 que foi para o Flamengo, um volante do sub-15 que foi para o Fluminense, se não me engano. A gente tem atleta, o clube tem atleta no Internacional de Porto Alegre, no Corinthians chegou um menino agora no Corinthians, e do 17, legal, se eu não me engano, saiu 2 ou 3 atletas também se eu não me engano, para o São Paulo. E a gente tem um fato especial que é o Cauã. Ele é do sub-13. Sub-13. Disputou o Campeonato Paulista pelo Grêmio Prudente na categoria sub-15. E o São Paulo levou ele embora. E o São Paulo levou ele porque viu que ele é um atleta sub-13, tem um perfil muito bom e está atuando no São Paulo agora. Assim, até eu falo, a gente conversando esses dias atrás no programa de esporte nosso, eu falo da importância de hoje, claro, a importância do Grêmio Prudente realmente ter esse projeto para chegar onde ele almeja e realmente disputar o Paulistão. E eu falo assim, a importância de ter as Copas Mercosul, eu falo de ter os varzianos, de ter os campeonatos amadores, porque queira sim, queira não, sempre revelou jogadores. E se revelar jogadores nesse momento, vai revelar jogadores do Grêmio Prudente. E como você disse, você mesmo disse assim, que o Grêmio hoje está totalmente aberto para resolver, fazer teste. Eu acho que isso aí, se você quiser falar um pouquinho, da importância de realmente o Oeste Paulista também se preparar para que possa dar esses atletas ao Grêmio Prudente e depois, aí claro, se o cara tiver um potencial muito grande, que almeja chegar aí nos times muito maiores, aí vai muito de cada um, né? Se você quiser, fica à vontade. Perfeito, eu agradeço a oportunidade para poder falar disso, porque é uma situação muito importante. Algumas situações vão acontecer, vão trazer o Boni de volta para a história. O Boni saiu daqui do time da Ferrinha, foi para o Corinthians de Prudente, sim, foi para o São Paulo, gostaram dele, com 17 anos, capitão da Seleção Brasileira Sub-20, campeão mundial. Depois dele, a gente não tem lembrança de mais nenhum.
O que a gente tem... Que fizeram essa transição. Exato. Isso. O que a gente tem de notícia? Que nossos garotos saem daqui da região, do oeste, longe, atravessam o estado, vão para os clubes grandes, bate e volta. Fica uma semana, 2 semanas, volta. Uma semana, 2 semanas, volta. O porquê? O que tem nesse meio que não está deixando esses garotos ficar lá? É o trabalho planejado de formação do atleta. É o saber lidar com a maturação da criança, saber entender do desenvolvimento da criança, qual período maturacional ela está e o que o corpo dela necessita naquele momento para desenvolvimento. E isso o Grêmio faz. O Grêmio faz e faz muito bem. Quando o atleta da nossa região ele vai para o Grêmio Prudente, ele passa por todo esse processo, acontece igual aconteceu com todos os garotos. Eles vão para o Flamengo e ficam. Porque é bater e ficar, porque o moleque está pronto. Diferente de eu pegar um menino e levar direto no grande. Meu menino não tem nenhuma capacidade motora desenvolvida, a coordenação motora do meu garoto, ele não ajuda, ele machuca fácil, ele corre errado, ele cansa mais rápido. Já tudo isso é trabalhado no Grêmio Prudente. Então o Grêmio Prudente, ele faz esse elo, ele aproxima os nossos garotos da região dos clubes grandes. Então acaba por facilitar a chegada dos nossos atletas lá. À medida que isso acontece, hoje o Grêmio Prudente é uma referência, porque o telefone dos caras não para de gente ligando pedindo atleta. Eu vejo assim também, né? Dentro dessa situação de pegar o garoto e já levar. A gente sabe que hoje dentro desse meio aí, existem as pessoas, né, os empresários da vida aí, que não dão essa condição de preparação dentro do que você está falando. Às vezes não vou nem colocar o atleta, às vezes o menino se desponta, né? Ele começa a se despontar um pouquinho, o cara já pega e já leva. Ele pega e já quer levar lá para cima. Ele esquece de fazer esse trabalho. É onde que você fala assim, às vezes pode ser que o Brasil está perdendo grandes atletas devido a essa forma equivocada de alguns empresários que acabam, em vez de dar condições, acaba destruindo. Quantos Neymar a gente não tem perdido por aí? Verdade. Quantos Robinhos a gente não tem? Garrinchas. Exatamente por causa disso. Às vezes, o empresário, né, não generalizando, a gente sabe, a gente cita até mesmo porque a gente sabe do que acontece por algumas vezes. O cara, ele vê o garoto somente como um objeto de retorno financeiro. Né? E isso não pode acontecer, porque todo ser humano ele é provido de emoções. Né? E se um garoto ele vai para o jogo, ele perde, tem o emocional dele abalado. Se ele vai para o jogo, ele erra um pênalti, ele tem o emocional abalado. Se o time ganha, ele não joga bem, ele fica abalado. Então tem toda uma estrutura por trás que talvez um empresário mal preparado ele não enxerga isso. E aí é onde que eu falo novamente, eu destaco o Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente, além de um psicólogo excelente que é o Dimitri, tem os estagiários, né, do curso de psicologia que fazem todo o monitoramento, todo o acompanhamento dentro de campo. É uma equipe multidisciplinar. Todo mundo trabalha igual, pensando num bem só, nome do Grêmio Prudente. Então tem todo esse cuidado, essas crianças passam. E assim, não querendo te cortar, esse vínculo que existe são as parcerias, tipo Oeste, né? O Noeste. Tem mais alguma empresa assim que envolvida que... Cara, Valtinho, tem muitas empresas e a gente fala que isso é uma das maiores certezas que Presidente Prudente abraçou o Grêmio Prudente. Sim. Nós íamos para jogos, aí só tinha a placa da Federação Paulista em alguns estádios. Quem ia no Prudentão via o estádio rodeado de empresas. Se eu começar a falar o nome, talvez eu esqueça de alguém, aí talvez fique ruim. Mas de universidade era a Unoeste. A Unoeste, eu falo assim de você citar, porque assim, para você colocar profissionais de psicologia, estagiários, nessa questão só a Unoeste. Só a Unoeste, a Unoeste é a parceira, ela disponibilizou para a gente os alunos, né, da psicologia, disponibilizou para a gente nutricionista, disponibilizou para a gente o espaço físico. Isso é importante. Tem a Coori, que é uma parceira do clube, que tem o médico, o Dr. Breno, e toda a sua equipe que trabalha à disposição do clube. Tem a Fisione, que é uma clínica de fisioterapia que disponibiliza também os fisioterapeutas. A gente tem fisioterapeuta ali nível de seleção. A gente tem o exemplo do Bruno Mendes, que trabalha na Seleção Brasileira de Basquete. Então, cara, são pessoas totalmente capacitadas, né? Além do Bruno e do Gustavo, tem o Fidelis.
a gente estava com o Mancha, tem o Léo, né, que são pessoas que estão diariamente ali, né? Essas são as empresas mais, talvez seja isso a pergunta do senhor. Sim, sim. Essas empresas que estão ali dentro mesmo, na afinco, no dia a dia. Que estão no dia a dia. Vamos supor que eu tenho um filho, um neto, que às vezes desponta aí, a gente percebe que joga um bom futebol. Como que eu fazer para chegar até o Grêmio Prudente? Entrar em contato com a direção do clube, né? O clube disponibiliza tanto na página do Instagram como em outros meios de comunicação, os telefones, né? Eles acabam por entrar em contato ou até mesmo diretamente com o treinador e o garoto vai lá, passa por um período de avaliação ou eles entram em contato com alguém que é parceiro deles dentro da cidade. Lá em EP tem um garoto que é bom. Ô Felipe, fulano, chegou a informação, como é que é, você acha, o que você acha? Então, todas as cidades aqui da região tem alguém que é parceiro, que passa as informações e aí leva os meninos para lá. Quando a questão do empresário, a gente tem o João Paulo, que é um cara conhecedor do futebol como ninguém, e ele é um dos caras que blinda tudo isso. Não deixa, se ele imaginar, saber que o cara não vai agregar, ele não deixa se aproximar do clube nem trazer atleta. Ele é um cara bem minucioso com relação a isso. Porque existem os oportunistas, exatamente, né? Que talvez pode ir lá, utilizar do que é o Grêmio Prudente, o menino ficar bom e tirar e deixar o clube a ver navios. Ganha condicionamento, ganha força física, ganha tudo. Tudo, alimentação boa. Quer dizer, aquilo que poderia servir para que o Grêmio Prudente pudesse crescer ainda mais, o cara levaria embora. Porque o cara tem, às vezes, o cara quando leva lá já tem um contrato assinado, cara. Exatamente, usa ali de ponte de forma negativa, né? Sim, sim. Felipe, mas voltando um pouquinho na questão do futebol, né? Então agora o pessoal praticamente estão de férias, eles voltam em novembro, é isso? Isso, volta em novembro. Alguns atletas já têm me procurado através do celular, né, WhatsApp, perguntando sobre treinamentos. Eu tenho enviado para eles treinamentos para eles estarem fazendo, esses atletas que renovaram. Isso é importante, muito importante você falar, cara. Porque assim, uma coisa é eles estarem fazendo algo e chegar para a gente. Outra coisa é eles estarem fazendo algo que eu sei que eles estão fazendo, então eu sei a forma que eles vão chegar. Então o cuidado ele acaba por ser, entre aspas, menor na chegada deles, porque eu sei o que eles estavam fazendo. Entendi. Me preocupa muito se não fosse sobre nossa orientação, nosso comando. E falando do atleta profissional, isso é muito importante. Receber uma mensagem do atleta perguntando: hoje o que eu vou fazer, qual o treino dessa semana. Isso pra gente é muito importante, porque a gente vê que a gente está lidando com pessoas profissionais, com projeções maiores, assim como é a do clube, como é a da instituição. Claro, depois quando eles voltarem, será feita toda aquela avaliação Isso. Que vocês costumam fazer, mas se ele já tiver num estágio já avançado, avançamos facilita um pouquinho, muito exatamente, o trabalho de vocês, né? Então, assim, para 2023, como que é o pensamento, qual é a ideia? Já tem um objetivo traçado, com certeza subir, né? Subir. Não, objetivo. Ficar o menos tempo possível na divisão, respeitando, é claro, todas as outras instituições que vão disputar, respeitar todas as equipes de toda forma de respeito, e talvez a maior forma de respeitar um adversário é a gente dando o nosso melhor, desenvolvendo o nosso melhor trabalho. E com certeza, se a gente fizer isso, a gente vai conseguir atingir nosso objetivo, que é o acesso à segunda divisão, a Série A2. Assim, só para me entender, porque no meu tempo era Paulistão, A, B, C, pronto, acabou. Porque assim, parece que tem várias situações hoje, até chegar na primeira onda. Vamos lá. Só para mim poder entender. Vamos elucidar bem. 4 divisões. 4 divisões, isso. A1, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Tá. A2, vem aí Noroeste, que subiu agora. A Portuguesa estava na A2, subiu para a primeira divisão. A Portuguesa... Isso, Desportes. A3 é onde estava o Marília, Esportivo Brasil, essas equipes. E a Bzinha é onde a gente estava. Então é A1, A2, A3 e B. Entendi. Aqui é tudo primeira divisão. Sim. Aqui é segunda divisão, quarto patamar. Então nós saímos da segunda divisão, fomos para a primeira A3. A3. Depois nós vamos primeira A2 e aí A1, que é onde está grandões, que logo a gente vai chegar e, se Deus quiser, bater neles aqui em Prudente. Não vai judiar do meu time, não, hein? Pegar o sol de Prudente não vai aguentar. Legal, assim, acho que ficou bem esclarecedor esse bate-papo nosso, assim, mas tem mais alguma coisa? Não, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Ô Gabriel,
Faça um pouquinho aqui. Né? Eu vou falar um pouquinho. Vem aqui um pouquinho. Vou falar um pouquinho assim, porque assim, você sabe que o Grêmio Prudente que ele conhece tudo do Grêmio Prudente, né? Conhece. Senta aqui, fica aqui. Conhece tudo do Grêmio Prudente, né? Inclusive é a pessoa que nos passa a informação aí do Grêmio. Eu queria que você falasse alguma coisa para nós em relação aí ao Grêmio Prudente ter mudado, né? Subido aí esse acesso tão lindo aí, maravilhoso para o nosso Oeste Paulista. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença do Felipe aqui. É um amigo. Vamos colocar aí desde alguns anos aí. Conheci no Oeste, né? Tivemos juntos curso da Expo CBF, 2019. E aí junto com o Guimarães. Isso. E no ano seguinte, né? Lembro que você foi convidado a estar na preparação física do Grêmio. E aí começou todo um trabalho. Sempre a gente conversa, aprende, discute também. Discute bastante. Que é importante. Importante, crescimento nosso. Feliz pelo seu sucesso, por tanto que trabalhou, tanto que você se dedica, né? Sabemos que 2 anos aí foi difícil. Na semifinal, bateu na trave. Mas aí sabemos que você, tanto que batalhou, né? Evoluiu para conseguir essa. Deus te abençoe com essa caminhada. O Gabriel é um amigo de verdade, um grande parceiro. Tive o prazer de conhecê-lo na faculdade. Foi atleta do Grêmio Prudente, né, nas categorias de base. E também não conseguiu trilhar o caminho aí, mas se dedicou ao esporte. Hoje a gente sabe da importância que ele tem aqui para nossa região. É um dos de confiança da diretoria do Grêmio Prudente. Sempre está mandando atletas para lá, inclusive tem atleta já despontando, né? Chegando em patamares altos aí através. É um profissional que a gente respeita muito, conversamos bastante, discutimos bastante, porque é para o nosso crescimento, né? E eu, enquanto no Grêmio Prudente, é mensagem todo dia. E aí, como é que vai ser hoje? O que vai ser hoje? A gente sempre conversando ali. E eu falo isso, o futebol, dentre tudo que ele proporciona a gente conhecer boas pessoas, amigos de verdade. Né? Isso é o que a gente leva, sim, né? Porque sim, a medalha, cara, ela é muito importante, né? Ela é um objeto que ela mostra, né, para todo mundo que está vendo o que é o ser campeão no futebol. Mas o que tem por trás disso aqui, eu falo que é bem mais valioso. São as pessoas, né? São os elos que você cria, né? Os laços familiares, os laços de amizade que você cria. Então, pra gente isso é muito importante. O Gabriel é um dos grandes exemplos disso. Né? Todos os dias aí a gente junto, tem um potencial muito grande, ele sabe do potencial que ele tem, né? E não vai demorar muito, vai tá também no meio do futebol profissional, se for da vontade dele, isso aí, certeza, e a patroa deixar. Não deixa não? Tem que ver aí. Ô Felipe, assim, a gente vai conversando e assim, a gente vê a sua humildade, a sua simplicidade, a sua forma de lidar e de tratar com as pessoas. É por isso que o Grêmio Prudente está muito bem servido, profissional, com a estrutura, com a qualidade e a capacidade técnica que você tem, realmente preparar aí atletas para que possam desenvolver durante não só um jogo, mas durante todos os jogos. E a gente fica muito feliz mesmo de você estar aqui conosco da TV Oeste, podendo passar essas informações tão precisas assim, para que as pessoas possam conhecer cada vez mais o Grêmio Prudente, principalmente você. E a gente pede que cada vez mais Deus possa continuar te abençoando, te iluminando, e se for da vontade de Deus, a sua vontade de ter voos muito mais altos, que assim seja dentro daquilo que você está planejando para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus fará muito na sua vida. E é claro, né, que a gente deixa de mensagem para você assim: pare de se capacitar. Não pare no tempo, achar que eu estou bom e chega. Continue sempre aí buscando algo melhor, capacitando cada vez mais, aprendendo cada vez mais. Cada vez que você aplicar uma metodologia, vai fazer os jogadores ficarem bem, isso vai cada vez cresça
e as pessoas começam a olhar você de um olhar totalmente diferente. Amém, eu agradeço todas as palavras. Saiba que a recíproca é igual e verdadeira, tá? O carinho por vocês, o prazer poder estar conhecendo o senhor. Gabriel dispensa comentários. Cara, e o Felipe é isso. O Felipe é os amigos sempre juntos. Todo lugar que eu tô, sempre tem um deles comigo. A patroa ali fiscalizando, sempre juntos. Sabe, fez de tudo para sair mais cedo do serviço hoje, para poder estar aqui nesse momento com a gente, que para ela vê como algo muito importante para mim como pessoa e como crescimento. E, Valtinho, sinceramente, eu tenho objetivos de vida, eu tenho caminho que eu penso a ser traçado, mas como tudo na minha vida, eu deixo para Deus. O que Ele fizer, eu vou estar satisfeito. Se for da vontade dEle, eu subir patamares mais altos no futebol, vai ser feito assim. Não vou me remoer, não vou ficar magoado por isso. Eu entrego sempre nas mãos dEle. O que Ele fizer está feito. O que eu peço todos os dias é que eu não tenha vaidade, que eu não perca a minha humildade, não perca a minha essência, né, como ser humano, como aquilo com o ambiente que eu cresci e convivi. Então isso eu não quero perder. Se talvez o futebol ou outra coisa me custe isso, aí eu prefiro sair e não perder a minha essência e eu escolher outra forma de tocar a minha vida, né, que não me faça perder a minha essência. Esse é o Felipe de verdade, não é o Felipe que está aqui, não. É o Felipe em todo lugar. Legal. Também quem está acompanhando aqui, a Andréia Seródio, Maria Cecília, várias pessoas aqui comentando aí do profissional que você é. E a gente fica feliz de poder estar aqui proporcionando isso para as pessoas que estão acompanhando, tanto pelo Facebook, as pessoas que vão nos acompanhar também pelo Instagram, daqui a pouco no YouTube, que a gente colocar no YouTube também. E a gente fica muito feliz mesmo, assim. Já se passaram aí quase uma hora? Então, assim, a gente só tem que agradecer. Fique à vontade aí, os microfones da TV Oeste é todo seu agora. Pode fazer aí as suas considerações finais, seus agradecimentos, né? Leve sempre um abraço da TV Oeste para toda a comissão. Quando o pessoal quiser vir bater um papo, nós estamos aqui com simplicidade, com humildade, mas com coração bem prudente, realmente nos representa. O Grêmio Prudente, ele me representa, brasileiro. O slogan é um time para chamar de nosso, né? E é exatamente isso, é um time para chamar de nosso. Receba também o nosso carinho de instituição Grêmio Prudente, do Campanholo, do Epitácio, do Nivaldo, do Juan, do Lúcio, do Kate, de todo mundo que compõe o Grêmio Prudente. Saiba que todos são gratos pela visibilidade que vocês proporcionam, que vocês nos dão enquanto instituição Grêmio. Acho que isso aí é um caminhar de mãos dadas, né? O Grêmio poder usar de vocês para crescer, vocês poderem usar do Grêmio também para expandir novos horizontes. E nada resiste ao trabalho, né, Gabriel? O Gabriel usa muito essa frase e vocês, enquanto TV Oeste, também só tem a crescer. Porque vocês têm metas, têm objetivos e vocês trabalham bastante para isso. Vocês estão para lá e para cá toda hora informando, dando notícia. E à medida que isso acontece, as pessoas sabem quem está por trás, sabe a capacidade da pessoa que está por trás, a seriedade e a humildade de quem está por trás disso tudo, os parceiros vêm. O senhor não vai precisar bater na porta de ninguém. Os parceiros vão vir aqui para poder crescer junto com vocês e usar do espaço de vocês. Fica o meu agradecimento a vocês pelo convite, pela oportunidade de poder estar falando um pouco da preparação física, falando do Grêmio Prudente. Agradeço a minha esposa, os meus amigos que estão aqui, o Wesley, o Wallace, a toda a minha família que sempre me apoia, o pessoal que está aí acompanhando a gente nas redes sociais, e a todos aqueles que se colocam como torcedores do Grêmio Prudente, nos ajudaram, nos ajudam e vão nos ajudar ainda mais a atingir o nosso objetivo maior, que é chegar no topo do futebol nacional. E vendo o que a gente vê, isso não é impossível, é questão de tempo somente. Certeza. Deixa eu falar uma coisa para você. Você conhece o Paulo Maza? Acho que você não conhece ele, não. Paulo Maza, o Mazzaropi, ele apresenta o programa de esporte que nós temos aqui. Queria que você mandasse um abraço para ele. Ele está ligadinho aí junto com a gente também. Manda um abraço. Ele queria estar aqui, mas por alguns motivos não pôde estar, mas ele pediu para mim deixar um abraço para você. Pessoa do meio, ele gosta dessa resenha, desse bate-papo. Então fica à vontade, dá um abracinho para ele aí. Paulo, fica aqui o meu abraço, o meu carinho, a minha gratidão ao senhor, ao trabalho que o senhor vem desempenhando aqui junto com o Valtinho e com toda a equipe.
da TV Oeste. Saiba que isso aqui não é só do Felipe, é do Valtinho, é do Gabriel, é de toda a equipe, é do senhor também e é de toda a nossa região. Então receba isso aqui como uma forma de carinho e um sentimento de ter criado aqui mais novos amigos dentro do meu cerco. Um abração, Paulo. Gente, ó, umas falas lindas dessa aqui, só me resta agora eu acabar o nosso bate-papo aqui, a nossa resenha. Um grande abraço aí o pessoal de Presidente Prudente, o pessoal de EP, né? Pessoal de EP. Quem mais que a gente manda um abraço aí? Mandar um abraço para a Andressa também, que está aqui, né? A patroa do Gabriel, senão ela fica brava com o Gabriel depois. Tô brincando. Não, mas está nos bastidores aqui, fazendo a correria. Caiu a internet, já rapidamente resolveu. Então, um abração para a Andressa também e parabéns pelo excelente trabalho que vem fazendo. Legal. Gente, nós vamos ficando por aqui. Como eu disse, um abração ao pessoal de Prudente, do Grêmio Prudente, a todo o nosso Oeste Paulista, principalmente o pessoal da cidade de EP. Você mora lá ainda? Moro em EP. Mora lá em EP ainda? E EP é bonito demais, hein, gente? EP é bom para pescar. É bom pescar. Deixa eu falar uma coisa para você. EP você tem como subir e desce rolando. Como que funciona? Tem como andar de bicicleta lá? EP é assim, ó. EP é assim. Se você tiver que subir, você tá ferrado. É para descer, pode deitar. Mas é uma cidade linda, pessoal. Não, mas é uma cidade boa, pessoal acolhedor. Isso, muito receptivos. Uma cidade muito boa, uma cidade que é rodeada ali pelo Rio Paranapanema, um clima muito bom. Quem bebe água de EP não sai de lá. Se for para lá, vai ficar. Tá certo. Quem? O Nicolas Henrique. Manda um abraço. Esse cara é fera, ele tá falando aqui, hein? O Nica, a trajetória nossa, foi meu aluno lá na cidade. Um abração pro Nica aí, o parceirão nosso, companheiro de trabalho aí da minha esposa também. Grande amigo nosso, parceiro, esse é parceiro mesmo. Inclusive hoje, na correria lá dentro da cidade, ele me deu uma carona para eu poder pegar o carro e vir para cá, é parceiro. Um abração aí pro Nicolas também, a todos vocês de IP. Gente, agora é sério, hein? Agora nós vamos ficando por aqui. A resenha está muito boa. A gente deixa as portas da TV Oeste para quando você quiser voltar. Voltar com a comissão. Isso, quando voltar e a comissão toda. Quiser trazer, pode trazer todo mundo aqui que a gente bate aquele papo, faz aquela resenha. Se a gente tiver oportunidade também, nós iremos lá para conhecer um pouco mais da estrutura de vocês, do trabalho que vocês desenvolvem. Tudo isso é importante a gente mostrar para as pessoas do nosso Oeste Paulista que realmente o Grêmio Prudente ele está aqui, é uma realidade e tem um projeto para estar daqui mais alguns anos aí na primeira divisão do futebol paulista e também, se caso vir a disputar aí a Copa do Brasil ou a Série C, Série D, que realmente possa desenvolver aí um trabalho fantástico, um campeonato maravilhoso e que possa cada vez mais buscar algo. Porque nada é impossível nesse mundo. Quando você coloca humildade e simplicidade com os objetivos que tem e com as metas a serem buscadas, pode ter certeza que consegue. Gente, um grande abraço para cada um de vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Eu, como costumo dizer, eu sempre me emociono nesses bate-papo aqui, porque a gente fica feliz quando a gente ouve uma história linda e principalmente vindo de pessoas humildes. Felipe, Deus te abençoe. Um grande abraço a cada um de vocês. Fique com Deus, ó. Yes! Valeu, gente!